estava lá na frente, onde entra a população lá, demografia. A gente viu ontem conceito de geografia e cartografia, né? A gente revisou. Vai, mais à frente. Bora, bora. Passa as questões. Passou, passou, passou. Ah, volta aí, ó. Voltou. Aí. Tá. Então é o seguinte, ó. Aqui, isso, tá? Olha só, a gente falou ontem, galera, a respeito dos temas que mais caem na federal. Daí eu disse para vocês, ó, primeiro tema que a gente revisou, teorias de geografia, que é um tema que não tem uma recorrência grande, mas quando cai, puxa a galera, tá? Faz um tempinho aí que tá para cair de novo esse tema, a gente revisou ontem. E aí a gente revisou cartografia, que é um tema, galera, que tu tem que ficar ligado porque é recorrente, tá? Cartografia é praticamente todo ano, é um dos temas que mais cai, tá? Outro tema que cai recorrente em prova é esse aqui, ó, população, tá? Então, temas populacionais. E diferente de outras provas, isso aqui tem que ficar ligado, diferente de outras provas, no Enem não, na UFSC, ela cobra uma coisa que outras provas não cobram, que é isso aqui, ó, teorias populacionais. Então, teorias populacionais tende a cair mais em prova e mais, ó, a provas em geral, se tu pegar Paraná, se tu pegar São Paulo, eles até vão cobrar teorias populacionais, mas eles ficam em neomalthusiano e reformista. E na UFSC, quando cai teorias, cai desde o Malthus. Cai todas, porque daí como é somatória, né? Como é somatória, cada item eles vão falar um e eles vão falar de maltos também, tá? Então vamos lá, olha só. Quando a gente vai falando aqui, ó, a respeito dessas teorias, vamos organizar aqui, ó. Demografia, então. Demografia, alguns temas aí sobre prova, tá? Bora lá. Então, de demografia, primeiro, teorias populacionais, tá? Teorias populacionais. Lembra disso aqui, ó. Das teorias populacionais para a prova da federal, lembra das três principais teorias da população, tá? A primeira delas é a teoria malthusiana. Lembra dela assim, ó, Malthus, Thomas Robert Malthus, pastor da igreja anglicana, economista, século XVIII, morava em Londres, tá? O Thomas Malthus, ele tem influência dessas duas atividades dele sobre a teoria, tanto do economista quanto do pastor, tá? Então, lembra dessa questão, a teoria dele é influenciada pelas atividades que ele faz. Outra coisa importante sobre Malthus é que o Malthus ele vivia ele é escocês, na verdade, tá? Malthus é escocês e vivia numa Londres que estava começando o processo de industrialização. Caos geral, tá? Londres era caos geral no século XVIII. A industrialização começando, precisava gente para trabalhar, a galera vindo do interior da Europa, da Inglaterra, para trabalhar em Londres, né? As pessoas trabalhavam 14, 15 horas por dia, a maior parte das pessoas nem saía de perto da fábrica, dormia pelas ruas mesmo, perto das fábricas, porque não dava tempo de sair para casa e voltar para trabalhar. Então dormia por ali mesmo. As crianças a partir de 8 anos de idade trabalhavam já em fábricas. Então era o caos, tá? A Londres do século XVIII ali. E era nessa Londres que o Malthus se espelhou para fazer a teoria. Então o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: olha, a gente vive aí um problema, tá? Que a gente tem um dilema entre crescimento populacional e capacidade de produção de comida para essa galera toda. E esse dilema dessa produção que é o grande problema para ele. Malthus, no livro dele, Ensaio sobre o Princípio da População, é o nome do livro dele, que ele escreveu, ele montou um gráfico, que é o gráfico famoso aí, que está nas provas, no lugar. Ele disse assim, ó, olha, a população vai crescer numa PG. E a produção de alimento, a capacidade de produção de alimento vai crescer numa PA. Então, uma hora, esse negócio vai estourar. Não vamos dar conta, tá? Então, o Malthus diz o seguinte, ó, não dá conta de sustentar essa população crescendo numa velocidade muito maior que a produção de alimentos, tá? E aí, claro, o Malthus vai apontar soluções no livro dele.
Quais as soluções apontadas pelo Malthus? Soluções que tu podia apontar no século XVIII, né? Então aqui, ó, celibato, né? Então, casamento tardio. Tem que lembrar que é século XVIII, tá, galera? Tem que lembrar que é século XVIII. As meninas aí com 12, 13 anos já estavam encaminhando para casar. Agora pensa uma criança com 12, 13 anos de idade começando o processo reprodutivo, tendo o primeiro filho. Quantos filhos ia ter até 30? Se é que vivesse até lá, né? Com tanto filho assim, né? Então, bastante, tá? Então, tardar o casamento, casar mais tarde. Abstinência sexual, ele pregava que sexo era só para reprodução, né? Então, não. Mas o Malthus mesmo, ele mesmo teve 8 filhos, tá? O Malthus. Ele mesmo teve 8, tá? Mas ele também pregava uma coisa importante. O Malthus diz o seguinte: olha, quem tem. No livro ele vai falar em terras, tá? Porque era o que contava naquela época, né? Quem tem terras, né? Quem tem grana, poderia ter mais filhos se tivesse como sustentar. Essa era a ideia do Malthus, tá? Então, ter mais filhos conseguisse sustentar, tá? Então, ele falava dessa condição. Só que o Malthus errou. E fica ligado que a prova comumente cobra o erro do Malthus, tá? Aquilo ali tá numa agonia, aquele ponto que você botar no chão tá me dando uma agonia. O Binho que fez é coisa do Binho mesmo. Olha ali, ó. Então eu vou pisar naquele negócio e faço assim, eu vou tirando o pé agora. Olha aqui, tá. Com medo de apagar. O Malthus errou. Qual foi o erro do Malthus? O Malthus, ele errou porque a população não cresceu em PG. Cresceu numa velocidade menor. E a produção de alimento não cresceu em PA. Cresceu em uma velocidade maior. Só que é o seguinte, cara. Então, você pensa assim, tá, mas o que ele acertou, professor? Nada. Nada, a teoria dele está completamente errada. Tá? Mas tem duas coisas importantes. Primeiro, ele errou porque ele não tinha conhecimento, ele não conseguia prever o que ia acontecer. Então, toda aquela tecnologia da indústria foi levada para a produção agropecuária, e a produção agropecuária aumentou muito com a tecnologia que, a partir do século XVIII, começou a surgir na produção agrícola. Então, começou a aumentar a produção agrícola. E segundo, o processo de urbanização, que num primeiro momento continuou aumentando muito a população, alguns anos depois, essa população começou a se diminuir. Então, começou a crescer menos. O processo de urbanização, mais acesso a trabalho, mais acesso à saúde, mais acesso à condição, né, de vida um pouco melhor. Então as pessoas começaram a controlar a educação, começaram a controlar o número de filhos, tá? Um pouco melhor. Embora não tivesse um controle assim, né? Tipo, diminuiu de 12 para 8 filhos por família, né? Então, diminuiu, né? Mas ainda continuava sendo um número bastante alto, tá? Então, a tendência foi que ele errou o processo. E ele foi largado de mão. Esqueceram do Malthus, tá? Só que daí, o que rolou a partir disso? A partir disso, aconteceu que a população não parou de crescer. A população seguiu num crescimento absurdo. E no século XX, o maior crescimento populacional da história aconteceu pós-guerra. Pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um crescimento gigantesco da população mundial. O gráfico nos mostra isso, né? E aí a galera disse: ei, galera, vamos ter que segurar esse crescimento aí de alguma forma, tá? Vamos segurar esse crescimento de alguma forma. Como é que a gente vai fazer para segurar esse crescimento? Então vamos lá, ó. Bolaram aí uma teoria que está relacionada, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas está relacionado com o Clube de Roma. Lembra que a gente estudou o Clube de Roma quando a gente falou de questões ambientais, né? Então, o Clube de Roma era aquele clube dos ricos lá, né? Formado a partir do cara do Olivetti lá na Itália, e daí juntou intelectuais do mundo todo para discutir as questões ambientais. Disseram, ó, a população está crescendo muito. Aí eles defendiam um controle populacional, e esse controle populacional nasce aí o que é chamado de neomalthusiana. A teoria neomalthusiana vai dizer o seguinte, ó, galera, a gente tem um crescimento populacional gigante. E esse crescimento populacional é prejudicial. Por quê? Porque para o neomalthusiano, ele vai dizer assim, ó, quanto mais população eu tiver, isso aí vai ser igual a mais pobreza. Mais pobreza. Então, para o neomalthusiano, diz assim, ó, quanto mais a população crescer, mais os países pobres, sobretudo, subdesenvolvidos, vão precisar dividir suas riquezas. E isso vai impactar
sobre a economia. Então vai gerar mais pobreza. Então, para o neomalthusiano, eu tenho que eliminar isso aqui, ó. Eu tenho que controlar a população. Como é que eu controlo a população? Então, para o neomalthusiano, ó, controle obrigatório de população. Então, ó, política pública de controle de natalidade. Tá? Política pública do controle de natalidade. Então, o que é isso? Para o neomalthusiano, ele vai dizer assim: eu tenho que obrigar a população a ter menos filhos. Então, eu obrigo. Eu faço obrigatoriamente a população a ter menos filhos. Então, os países, por exemplo, que adotavam a lei do filho único, Japão, a China, ninguém mais adota, na real. A China faz de conta que adota, mas não adota mais, tá? Já falo sobre China para vocês. Então, esses países que adotavam essa lei, é tudo neomalthusiano. Só que é muito bonito o processo. Por quê? Porque nasceu a teoria dos países ricos, lembra? Clube de Roma, a intelectualidade mundial, os países ricos, a galera da grana. Essa galera que nasce a teoria, revive a teoria desse neomalthusianismo, controle obrigatório da população. Só que eles mandam aplicar nos países pobres. Então, ó, vocês pobres, vocês têm que parar de reproduzir. Tá? Então vocês têm que controlar. Então, essa é a teoria neomalthusiana. Ele vai tentar controlar lá. Mas qual é a questão? Por que ele fala lá? Porque as taxas de crescimento populacional nos países pobres são maiores do que os países ricos. Ah, é! As taxas de crescimento dos países pobres é mais do que rico. Isso não quer dizer alguma coisa? Não quer dizer alguma coisa? Ah, eles se reproduzem mais, né? Biologicamente não tem diferença, né? Então qual é o fator aqui? Talvez não seja desigualdade social, né? E aí que parte a ideia para questionar o neomalthusianismo. Só para complementar antes de eu mudar, surge também o ecomalthusianismo junto com o neomalthusianismo. O ecomalthusianismo é a mesma ideia, só que eles falam que o excesso de população gera mais impacto nos recursos e na produção, nas questões ambientais. Tá? O ecomalthusiano é só essa diferença aí, tá? E aí nasce a teoria chamada reformista, que é uma teoria de base marxista, tá? Uma teoria de base marxista, que ela vai dizer o seguinte, ó, vai dizer, não, galera, ó, vocês estão doidos. Não é quanto mais população, mais pobreza, é o contrário, ó. Quanto mais pobreza eu tiver, isso aí vai dar mais população. Então a pobreza é que vai gerar. Mas pobreza em que sentido? Só de dinheiro? Só de grana? Não, pobreza de acesso, né? Então, para o reformista, ele diz o seguinte: olha, eu tenho que acabar com isto aqui, ó. Tá? Eu tenho que acabar com isso aqui. Então, eu tenho que acabar com a pobreza. Então, tem que diminuir a desigualdade social. E para diminuir a desigualdade social, eu tenho que fazer reformas, por isso o nome é reformistas, reformas de base, tá? Reformas de base na questão de acesso. Acesso a quê? Quatro coisas: saúde, educação, informação e trabalho digno. Tá? Então, acesso a condições de saúde, educação, informação, trabalho. Tá? Então, se eu tenho esse acesso, a população automaticamente vai controlar a população. Certo? Bom, algumas coisas para a gente entender isso aqui. Já reforço isso, tá? Primeiro, aqui, ó, teoria base não deu certo, certo? Retoma a ideia com o neomalthusiano do século XX, tá? Neomalthusiano vai dizer, ó, eu tenho que controlar obrigatoriamente a população. Qual o grande problema do neomalthusiano? É, é admissível hoje em dia que eu obrigue uma pessoa a decidir, eu decida por ela o que ela vai fazer da vida dela? Não, né? Eu não posso hoje é mais claro isso para a população mundial. Eu não posso tolir o direito individual das pessoas, certo? E quando eu falei isso durante o ano, eu te usei de exemplo, agora não vou mais. Eu vou usar ela de exemplo.
Se ela quiser ter 5 filhos, bate na madeira aí. Se ela quiser ter 5 filhos, ela pode ter? Pode. Ela tem o direito? Tem o direito. Assim como alguns aqui, que se eu perguntar, que eu não vou perguntar agora, né? Se algum perguntar, aí uma grande maioria vai dizer que não quer ter filhos. Quer ter nenhum, né? Então é o direito individual, não querer ter nenhum, ter um, ter 5, ter 10. Tá na moda hoje, né, galera? Fica ligado. Aliás, isso aí daria uma boa questão, tá? Tá bem na moda alguns grupos sociais hoje que apresentam condições que enaltecem o número elevado de filhos, tá? Esses grupos normalmente estão ligados a religiões e as três delas estão mais fortes nesse processo. Primeiro é o islamismo, que sempre foi alto índice de crescimento populacional, né? As mulheres islâmicas têm, em geral, em média, mais filhos que as mulheres de qualquer outra religião. Tá? Então, o islamismo tem realmente um número maior de filhos. Tá? Só para ter uma ideia, na Europa, a média das mulheres cristãs é de 1,38 filhos por mulher. As mulheres islâmicas de 8,7 na Europa. Tá? Então, olha a diferença de número de filhos por mulher entre islâmicos e cristãos na Europa. Tá? Segundo grupo que está tendo um número grande de filhos. O segundo grupo grande seria os cristãos, tá? Mas dentro dos cristãos, os evangélicos, né? Os evangélicos, e depois os católicos fundamentalistas. Eu ia dizer ortodoxo, mas não é da igreja ortodoxa. É católicos fundamentalistas, tá? Então, assim como evangélicos fundamentalistas. Tá? Então, em geral, os que têm muitos filhos são os mais fundamentalistas, são aqueles que falam que vão no discurso de que o filho é uma dádiva divina e ter filhos é uma bênção de Deus, e quanto mais filho eu tenho, mais bênçãos eu recebi. Né? Então, nessa linha de pensamento, né? Os caras têm muito filhos. E está muito comum isso já no Brasil, tá? É muito comum no Brasil. Tá, muitas reportagens, inclusive, já saíram ano passado, esse ano, sobre o número de cristãos evangélicos e católicos que estão tendo 8, 9, 10, 12 filhos por casal, tá? Aqui no Brasil já. Isso nos Estados Unidos já era comum há algum tempo, tá? Então, controle neomalthusiano, qual é o problema? O problema é tu tolir o direito individual. Tá? Então, tu obrigar numa China, por exemplo, ter um único filho. Ele disse que ia falar em China sobre isso. China, em 2015, liberou o segundo filho. Por quê? Por dois motivos básicos. Porque o índice de aborto nos países que têm neomalthusiano é gigantesco. O aborto, normalmente, se o neomalthusiano está no país, o aborto é legalizado. Então, os índices de aborto são gigantescos no país. Tá? Então, primeiro, índice de aborto. Segundo, a China está passando por um processo de envelhecimento como a maioria dos países. E aí está perdendo o grande trunfo econômico chinês, que é a mão de obra abundante e barata. Tem muita gente lá, só que cada vez a China está ficando mais velha. A população mais jovem de força de trabalho tem uma tendência a diminuir. Então, eles já liberaram o segundo filho. Só que daí, galera, tem que lembrar o seguinte: o chinês do século XXI não é o chinês do século XX. O chinês do século XXI, galera, está tendo acesso à educação, está tendo acesso a trabalho, está tendo acesso à comida, está tendo acesso à informação, está tendo acesso à internet. O chinês do século XXI está estudando, o chinês do século XXI está produzindo. O chinês do século XXI está morando na cidade, está tendo acesso à saúde. Esse cara quer ter filho? Não quer. E aí o governo chinês liberou o segundo filho em 2014, e aqui, ó, para o segundo filho. Em 2022, maio de 22, a China liberou o terceiro filho. Por isso que eu falei, nós controlamos a população. Tá com o terceiro filho liberado, mano, e se alguém tiver 4, ó, o chinês vai, vai, passa, 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 passa. Eles não estão nem aí. Por quê? Porque não está surtindo efeito. Liberado o filho? Não, não, na verdade a China liberou o segundo filho só em 2014. Só em 2014. Ó, aí, é,
E outros países que estão tendo problema com isso, tá? Vou citar mais dois aí que podem cair em prova, tá? Dois países estão tendo problema com filhos, tá? Número pequeno de nascimentos, que é o Japão, né? O Japão está tendo um número muito baixo de filhos por mulher. Aliás, o Japão está tendo um problema gigantesco, tá? Saiu uma pesquisa no ano passado no Japão, que apareceu no Brasil aqui, essa pesquisa no final do ano passado, junto com a outra que eu vou falar para vocês, por isso que eu acho que pode estar na prova desse ano, que mostrou que mais da metade dos jovens até 25 anos no Japão são BV. Mano, se o cara é BV, o resto não vou nem comentar mais nada, né? Porque aí vai sair filho da onde? Não vai. Então os caras são isolados. É aquela galera que cresceu dentro de um quarto jogando. E são isolados do mundo. Tem relações virtuais e não tem relações pessoais. Entendeu? E aí, galera, no Japão tá tendo problema. O Japão lançou no ano passado, olha que louco, o governo japonês, o governo do país, lançou um aplicativo de relacionamentos para jovens, financiado pelo governo, né? Os caras botam lá o nome para achar alguém na vida, certo? Para tentar mudar esse quadro, tá? Segundo exemplo, para sair, para passar para o próximo aqui, para a gente não terminar só nisso. Segundo exemplo é Coreia do Sul. Coreia do Sul bem alto, tá? Ano passado saiu uma pesquisa enorme sobre a população coreana. No final do ano passado, não entrou na federal do ano passado, que é o baixo índice de filhos por mulher. A Coreia do Sul hoje tem o menor índice de taxa de fecundidade do planeta em país, tá? É 0,78 filhos por mulher, menos de um filho por mulher em média, tá? Vários fatores analisados aí. Primeira coisa, o governo coreano, na Coreia do Sul, tá? Óbvio, Coreia do Norte nem tem dado pra gente saber, né? Mas Coreia do Sul. Então, o que que o governo fala? Ele diz, ó, duas coisas principais. Primeiro, a baixa participação dos pais na criação de filhos. A Coreia é um país extremamente machista ainda, tá? E aí o que que tá rolando? Tá rolando que os homens delegam toda a atividade de casa, inclusive criação dos filhos, para as mulheres. E aí as mulheres entraram num nível de protesto. Não teremos filhos. E aí tem um movimento das mulheres coreanas de protesto contra o machismo impregnado da população não ter filhos. Aí o que o governo fez? O governo fez um programa de liberação para os pais, né, para a relação dos pais com os filhos. Então a mulher tem o bebê, né? Eu sempre digo, a mulher vai parir um bebê. Quem ganha um bebê é o pai, né? O pai ganha um bebê, a mulher vai parir um bebê. E aí ela vai ter o seu filho, ela fica um ano afastada do trabalho, financiado pelo governo, um ano afastada para criar a criança. Depois que ela termina um ano, o pai pode tirar um ano de licença para ficar com o filho. Até o segundo ano de idade, a criança não precisa ir para a escola. Pai e mãe podem cuidar em tempo integral porque são afastados, bancados pelo governo na Coreia. Só que tem um problema. 97% das mulheres ficam o primeiro ano inteiro com os filhos. 7% dos pais ficam o segundo ano com o filho. E aí o que que as mulheres fazem? Protestam para não ter filho porque os pais não querem participar da criação. Entendeu? Então a Coreia tem um índice baixíssimo por conta desses fatores, tá? Eu tô com uma casquetando que isso aí vai estar na prova esse ano, só um pouquinho. Bom, não sei. A Guerreiras do K-pop, é legal, né? Mas, uhum, sei lá se é que é por isso, não sei. Mas tem. Guerreiras do K-pop, eu já assisti umas 15 vezes. Minha filha tem 5 anos de idade, apaixonada. Ela mudou o tema do aniversário dela 2 semanas antes para fazer de Guerreiras do K-pop. Mano, não se muda tema de aniversário 2 semanas antes, né? Aí, adivinha, pai correndo atrás de coisa para fazer decoração de K-pop. Mas tá, tudo bem, deu certo. Fala. Uhum, uhum. Banco. O caso da França, da Alemanha, da Itália, tem outros, tá? Mas o Japão também tem isso, tá? Então, também eles bancam parte da criação. É diferente dos países, mas na média geral, o que que é?
banca-se o indivíduo até a universidade, tá? Então, tem garantia que teu filho vai ter educação da base até a universidade garantido, uma bolsa de alimentação até a maioridade, alguns vão até o final da faculdade com bolsa alimentação para criança, então bancam os pais para ter filhos, tá? Então tem essa. Mesmo assim, o governo metendo a mão de dinheiro e bancando com grana, né? Na França é o equivalente a R$ 2.700, negócio assim, por mês. Na Itália é em torno. Italiano é mais pão duro, né? É 1.700, mais ou menos, tô brincando. 1.700, mais ou menos, né? E assim vai mudando de país para país. Mas eles têm sempre algum programa incentivo, né? Para tentar. Mesmo assim, não funciona, tá? Porque pensa, eu ganho um tempo, uma grana, né? Tipo acho que é na França que é até os 6 anos. Tá aí depois dos 6 anos. Ah, não, mas daí garante educação, saúde, coisa e tal. Pá, mas tem que comer, tem que vestir, tem que, né? Então tem uma série de coisas além de educação e saúde. Muito bem, olha só. Reformista, liga do seguinte, reformista, acesso. Então, quanto mais acesso, saúde, educação, trabalho, coisa e tal, menor o número de filhos. Só que daí a galera, não, duvido que é isso. Só se eu der acesso vai funcionar. Foi daí que surge o Thompson, vai lançar essa teoria aqui, ó. A teoria da transição demográfica, tá? O Thompson vai fazer essa teoria, que ele vai falar o seguinte, olha, o crescimento demográfico, ele vai oscilar com a variação de tempo de acesso que o país tem. Então ele vai dizer o seguinte, os países todos vão passar por um processo de transição da demografia, onde a variação entre taxa de natalidade e mortalidade, que é o crescimento vegetativo, vai variar conforme o tempo. Essa teoria é para explicar que isso aqui está errado e que isso aqui está certo. Funciona. Tá? Então ele mostrou que a teoria funciona. Como? Ele diz o seguinte: olha, os países que estão na pré-transição aqui, tem taxa de natalidade alta e mortalidade elevada. Se eu tenho taxa de mortalidade alta e taxa de natalidade elevada, o meu crescimento vegetativo é pequeno. Só que a condição do país é uma merda. Desculpe uma merda, galera de casa. Olha só, é ruim, tá? Pip, né, da condição. Aí, aqui, na primeira fase de transição, o governo começa a investir em saúde. Se eu invisto em saúde, as pessoas vão viver mais, vai diminuir a taxa de mortalidade. Então, aqui, eu passo a ter um crescimento vegetativo grande. Aqui a população começa a crescer, certo? Aí, numa segunda etapa, depois que a população começa a viver mais, e mais acesso à saúde, educação, condição de trabalho, a população passa a ter menos filhos. Então, na segunda fase, queda da taxa de natalidade, até que tu entre numa nova estabilidade. Aqui o crescimento vegetativo é estável, é baixo, mas uma condição de vida muito melhor. Tá? Então, essa etapa de transição, essa chamada transição da demografia aqui, ela é fundamental. No material de vocês, tanto no material quanto aqui na apresentação, eu deixei aí o resuminho das fases, tá? Cada fase, como é que funciona, tá? Esse aqui é o crescimento populacional brasileiro. Então, outra coisa que cai bastante aí, eu falar agora bastante de Brasil, tá? Brasil. Como é que o Brasil passou pelas fases da transição? Então, vamos lá. E onde estamos, né? O Brasil, até 1940, era um país extremamente agrário, rural, maior parte da população vivendo no campo. Nós estávamos na pré-transição. Alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, certo? Então, a gente estava naquela fase lá. A partir de 40 até 80, a gente passa para a primeira fase de transição. Então, a queda da taxa de mortalidade. A partir de 40, a mortalidade no Brasil começa a baixar. Entra vacinação, entra atendimento médico, começa a ter mais acesso à saúde, as pessoas começam a viver mais no Brasil, tá? A partir de 40 até 80. A partir da década de 80, então, o Brasil começa a ver o resultado dos investimentos em educação e saúde começarem a ser atrelados à diminuição da taxa de fecundidade. Então, o número médio de filhos por mulher começa a despencar no Brasil. Tá? Então, números que em 60 eram de 6 filhos por mulher, em média, na década de 60, passam a ser 4 em 80, 3 em 90, 2 em 2000, já 1,5 filhos por mulher.
tá? Então despenca esse número. Então o Brasil vê despencar esse número. Então, estamos na quarta, na pós-transição, na quarta fase? Não, a gente ainda está na terceira fase, junto com outros países, tá? México, Argentina, Estados Unidos também está nessa fase aqui, tá? Então, países que estão nesta fase aqui também. Uma coisa importante: nenhum país do mundo pós-pandemia, tá? Nenhum país do mundo está lá na primeira fase. Mas, não tá. Pós-pandemia saiu todo mundo da primeira. Quem ainda estava teve que sair, tá? Porque, como precisou montar um esquema de controle pandêmico, né? Para o mundo todo, porque não adiantava só alguns países controlar, o mundo todo tinha que controlar, então tiveram que investir em saúde nos países mais pobres, tá? Então você investiu lá. Então aqui, ó, essa é transição, deixa eu controlar lá. Essa transição do Brasil. Outras questões aí sobre população brasileira, tá? Aqui é a taxa de crescimento brasileira, a diferença de crescimento vegetativo brasileira, tá? Então observa que o crescimento vegetativo brasileiro vem caindo constantemente. Olha só, o crescimento vegetativo cai, certo? A população está diminuindo? Não, a população segue aumentando, mas cada vez com taxas menores. Lembra que vou botar aqui, tá? Entre 2000 e 2010, a taxa de crescimento é de 1,1% ao ano, a taxa de crescimento, certo? 1,1% ao ano, dados do IBGE, tá? Então, a cada ano a população aumentava 1,1%. Entre 2010 e 2022, que foi o novo censo, descobriu-se que a taxa caiu pela metade, 0,56% ao ano. Quer dizer o quê? Nós estamos crescendo, mas estamos crescendo com uma velocidade menor. A cada censo demográfico, nós descobrimos uma diminuição na taxa de crescimento populacional, tá? E essa aqui é a menor taxa de crescimento registrada oficialmente na história do Brasil. Menor taxa de crescimento, 0,56. Então ela representa essa diferença entre crescimento vegetativo aqui. Bom, aqui só alguns dados sobre o Brasil, né? Evolução aí desde o primeiro censo, foi em 1872, o segundo reinado. Ah, tá. Deixa eu ver. Foi. Ó, então, aqui são uns dados que eu apresentei aí sobre crescimento vegetativo do Brasil e evolução, tá? Taxa de fecundidade. Cara, isso aqui sempre falo para vocês, né? Querido de prova, tá? As provas amam taxa de fecundidade. E por que as provas amam a taxa de fecundidade, galera? E aí eu tô falando de federal, mas tô falando pra galera que vai fazer o URGS, que vai fazer Paraná, estaduais do Paraná, que vai fazer São Paulo, enfim, né? Amam essa taxa. Enem também ama essa taxa, né? Por quê? Porque ela é uma taxa que está referente somente às mulheres. É só o grupo feminino, tá? Então é uma taxa diferente. Primeiro, a maioria das taxas, taxa de natalidade, mortalidade infantil, taxa de natalidade, são taxas que são calculadas em partes por mil. Essa aqui é uma média, é diferente, já aí é diferente. É uma média, não é partes por mil. Então ela calcula o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva, que no Brasil é calculado de 15 a 49 anos de idade, tá? Esse vai variar de país para país, tá? Mas no Brasil é calculado de 15 a 49 anos de idade. Então pega-se todas as mulheres que têm entre 15 e 49 anos de idade e calcula o número de filhos daquele ano por mulher. No Brasil hoje é 1,2, tá? Então quer dizer, nasce um filho e meio por média por mulher no Brasil, tá? Então um número bastante baixo. Quais os fatores dessa diminuição? Aí é básico, né, galera? Então, aquele clássico, né, de prova. Mulher entrando no mercado de trabalho, né? Aquele clássico de prova, né? Então, mulher entrando no mercado de trabalho. Mas tem outros não tão clássicos que pode aparecer. Por exemplo, aumento do índice de escolaridade. Quanto maior o índice de escolaridade feminino, menor é a possibilidade de filhos, né? Quanto maior, mais acesso à informação, né? Mais acesso à condição de saúde, menor o número de filhos por mulher, tá? Então, condições ligadas sempre à mulher.
Aqui é a taxa de crescimento populacional do Brasil. Ó, esse gráfico aqui já caiu em prova e dizia assim, olha, observa-se o índice diminuindo no Brasil com o passar do tempo, certo? E daí uma das alternativas dizia assim, ó, na prova. Observando o índice apresentado, fica claro que a população brasileira vem diminuindo. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque isso aqui é uma taxa de crescimento. A taxa vem diminuindo, mas a população não. O índice de crescimento é que diminui, certo? Só vai diminuir depois que passar daqui, ó. Depois cair de zero, aí a população vai estar diminuindo, né? Então, enquanto ele está chegando aqui, que hoje, né, é aqui, ó, 0,5 a taxa de crescimento, continua aumentando essa população, tá? Mas numa velocidade menor. Tá? Bom, aqui alguns outros índices do censo, tá? Deixei aqui eu botei em forma de texto mesmo para a galera, para a gente poder ver alguns índices de censo que pode estar em prova, tá? Então, ó, Sudeste é a região mais populosa do Brasil, continua sendo. Destaque são os 3 estados, São Paulo, Minas e Rio, nesta ordem. São Paulo mais populoso, depois Minas, depois Rio, tá? De janeiro, normalmente a galera costuma errar botando Rio em segundo, né? E não é. Centro-Oeste é a região com menor população do país, tá? Então, população absoluta é a menor, tá? Tens aí, ó, destaque, o dado que saiu no passado, né? 54,8% da população brasileira vive numa faixa de até 150 quilômetros do litoral. E apenas 4,6% da população numa faixa de 150 quilômetros da fronteira terrestre. Então, quer dizer, a população brasileira é extremamente concentrada no litoral, tá? Extremamente concentrada no litoral. População autodeclarada de cor ou raça. Lembra, no Brasil, há alguns anos, há o maior índice, na verdade, de 2017 para cá, o maior índice de autodeclarados é de pardos, tá? Pardo, a população se autodeclara parda, ó, 45,3%. Depois brancas, depois pretos, depois indígenas, depois amarelos, tá? Nessa declaração, tá? Isso é uma autodeclaração, lembra? É como a pessoa se declara. Se ele me perguntar e eu disser que eu sou amarelo, ele vai botar amarelo lá, tá? Porque não é o que eu acho que a pessoa é o que eu me autodeclaro, o que eu digo ser. Por que que isso é importante, esse número? Esse número é importante, autodeclaração, porque aquela autodeclaração diz assim, olha, não é o que a sociedade me enxerga, é como eu me enxergo perante a sociedade. E quando esses índices mudam, mostram que a autoidentificação do brasileiro está mudando. E isso é muito, ó, para prova, tá? Muito para prova. O brasileiro ele começa a se identificar como ele realmente é. Quer ver uma coisa que aconteceu esse ano que é representativo para isso? Quanto mais representatividade tu tiver de cor e raça, mais a população se identifica. Esse ano, a Rede Globo de televisão reprisou uma novela da década de 80, certo? Na década de 80, a população parda e preta que aparecia na novela era mínima o elenco. E nessa representação que fizeram agora, nessa representação, era a maior parte do elenco. Então, isso é representatividade, é aparecer, é mostrar essa representatividade na tela. Então, quanto mais as pessoas conseguem se enxergar, né? Se enxergar alguém como elas, parecida com elas, em destaque, mais ela vai se identificar com quem ela realmente é. E isso aparece no dado. Vai aparecendo dado aqui. Então, a maior parte da população se autodeclarando parda, diminuindo a população que se autodeclara branca, aumentando o que se autodeclara preta e indígena. Certo? Então, é importante esses dados. Fechou? Tem mais coisa ali, tá? Deixo para vocês ali o material, as questões a gente não conseguiu fazer, mas na aula que vem eu dou uma repassada, tá bom? Beijo do bola, até. Tchau, galera de casa, um abraço, até semana que vem.